Nesse vídeo vou falar o que é a coordenação motora fina, como preparar a criança para a alfabetização estimulando a praxia fina e vou dar sugestões de atividade que estimulam a motricidade fina. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Eu trago este vídeo para desmistificar a questão de ficar estimulando a criança para o movimento de pinça, como se apenas isso fosse a coordenação motora fina. Coordenação motora fina é muito mais do que isso. E com esse vídeo eu quero desmistificar este assunto. Primeiro vamos entender o que é coordenação motora fina. Motricidade fina é a capacidade neuromotora de controlar pequenos grupos musculares, como mãos, braços, pés, pernas e os músculos da face, orofaciais. Segunda coisa que você precisa saber: a criança só terá coordenação motora fina se ela tiver as mãos forte. Primeiro, você deve estimular a força, depois a destreza, o movimento de pinça. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade da Flórida, 75% das crianças com queixas em dificuldades escolares apresentam fraqueza muscular em membros superiores. O que é membro superior? Braço, antebraço, mãos. Quando a criança entra lá na educação infantil, período letivo escolar, as exigências com os movimentos de destreza aumentam. A escrita, o desenho e o uso da tesoura exigem muita destreza da mão dessa criança, pois são tarefas que ativam músculos da motricidade fina. No entanto, se essa criança não tem força nessa mão, tampouco essa criança vai ter destreza. Por quê? A resposta é simples: neurodesenvolvimento. O recrutamento de pequenos músculos depende da mielinização de grandes grupos musculares, ou seja, a criança só terá controle dos dedos se o ombro der conta de estabilizar o braço inteiro. Se os músculos dos ombros e das costas estiverem fracos na escrita, ela vai dizer: tia, meu braço está doendo. E vai ser verdade, essa dor é genuína, porque essa musculatura está fraca, ela não tem força. Se a criança tiver força nos braços, o movimento da destreza vai aparecer com pouco esforço. Mas e como estimular essa força que a criança precisa ter antes da destreza? Escaladas, amassar, rasgar, se deslocar no chão em 4 apoios, subir em árvores, se pendurar em parquinhos, arremessar e jogar bola, empilhar, rosquear, brincar na terra. Essas são algumas sugestões que vão estimular essa força de membros superiores e que é coordenação motora fina também, em vez de só pensar lá na pinça, lá no final de todo o movimento. Vocês precisam entender que a coordenação motora fina dessas mãos, desse dedo, dessa pinça para fazer a posição para a escrita, ela primeiro começa lá no ombro, lá em cima. Se esse ombro e essas costas não tiver força, essa posição para escrever não vai acontecer, não vai ter eficiência. Então começa em cima. Então pense em toda a coordenação motora fina, não só em uma posição. Ela é um movimento de destreza, mas a gente está pensando na posição para a escrita quando a gente está estimulando a criança em coordenação motora fina, não é verdade? Então a gente precisa acabar com essa ideia de que para preparar essa mão para escrever, a gente só vai fazer coisas de encaixar, de fazer esse movimento aqui de pinça. Não é isso. A gente precisa trabalhar outras coisas antes para então trabalhar essa destreza, porque ela vai vir, porque esse corpo vai estar preparado para ela. Terceiro ponto importante que eu preciso falar para vocês: a pinça, ela na verdade é uma posição. A famosa pinça trípode ensina a criança apenas a segurar o lápis. Quem vai fazer o movimento para a escrita não são os dedos, é o punho dessa criança. Ou seja, não adianta estimular a criança a segurar o lápis se a gente não estimula
a mobilidade desse punho. E a maior queixa de algumas pedagogas é que a criança tem a posição da pinça, ela faz a posição que precisa para segurar o lápis, mas ela não faz a letra cursiva. E muitas vezes, quando o profissional de educação física, o psicomotricista vai avaliar essa criança, a gente descobre que essa criança está escrevendo em bloco. O que é escrever em bloco, você sabe? Escrever em bloco é a característica para a criança escrever a letra palito. A criança não consegue dissociar o movimento da mão e o movimento do braço. Ela escreve movimentando o braço inteiro. E para fazer a cursiva, a gente faz aqui, ó, o movimento de punho. Então esse braço, ele tá paradinho. E ela mexe tudo. Isso é movimento em bloco. Ela não fez essa dissociação de braço e mão, e por isso a criança vai se queixar de cansaço e de dor. A letra cursiva exige movimento isolado de punho, e isso exige muito controle motor, muita destreza. Trabalhar a posição de pinça é importante, Keila? Sim, é importante. No entanto, estimular essa mobilidade de punho é essencial para que a criança desenvolva a letra cursiva. E como você pode estimular esse movimento de punho? Fazer minhocas com massinha de modelar, fazer bolinhas com papel crepom, enrolar novelo de lã, misturar massa de bolo, brincar com areia e outras habilidades manipulativas. E antes de terminar esse vídeo, eu quero falar sobre um assunto polêmico. Alguns pais acreditam que a criança brincar no smartphone, no celular, no tablet, vai estimular a coordenação motora fina. Mas me diga, agora que você tem essa informação, como que brincar no smartphone, no celular ou no tablet pode estimular a coordenação motora fina se no máximo que a criança faz aqui é o movimento com o indicador? E outro fator importante para falar para vocês, quanto mais essa criança mexe com o celular, smartphone, tablet, mais esse movimento da mão dela vai ficando automático. E movimentos automáticos não são controlados pelo córtex motor. Ou seja, não há estímulo. Aqui é uma movimentação de indicador. Eu espero que com esse vídeo eu tenha explicado essas questões para vocês, que vocês tenham entendido que antes da pinça tem outros processos que a criança precisa ter, que tenha ficado claro as sugestões de atividade para você poder estimular a sua criança aí. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. E eu deixo como sugestão para você esse vídeo, como você pode estimular a sua criança a utilizar a tesoura agora que você já sabe como estimular essa coordenação motora fina. E eu te aguardo nesse vídeo. Tchau!